Uma boa noite a todos. Nós queremos agradecer a presença dos irmãos aqui na casa, os que estão conectados pela Web TV, para acompanhar as reflexões que nós iremos realizar sobre o tema proposto para a noite de hoje. A palavra trabalho, ela vem da palavra latina tripalho, que originalmente era uma espécie de estrutura com 3 madeiras, numa forma de um tripé, que servia como um instrumento de tortura. Então, do tripalho, que era para usar nas torturas, essa ideia de sofrer, passou-se gradativamente à ideia de esforçar-se, de lutar e, finalmente, de trabalhar. Trabalhar significa nós nos dedicarmos a uma atividade, desempenhar um ofício, fazer algo útil, fazer um trabalho. Nós sabemos que a segunda lei moral, que nós encontramos na terceira parte, no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, ela é um dos mecanismos de promoção humana, individual, mais eficazes. Por isso, certamente ela está contemplada, e na questão 674, Allan Kardec pergunta aos benfeitores da codificação se a necessidade do trabalho ela é uma lei da natureza. A resposta é muito clara e nos ajuda a pensar, inclusive porque a resposta ela já antevia o futuro e o processo de evolução da nossa humanidade. A resposta diz o seguinte, que o trabalho é lei da natureza. E por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. A gente fala com algumas pessoas mais experientes, com mais idade, e diz, antigamente era mais fácil, a gente não precisava trabalhar muito, porque as necessidades eram menores, tinha menos compromisso para atender, menos opções para se comprar, para se gastar. Hoje o conforto, as necessidades da vida, inclusive a própria situação para que a gente possa cumprir com as obrigações sociais, Ainda ontem a gente viu que o brasileiro precisa trabalhar 135 dias só para pagar impostos, E parece-me que nós só vamos quitar a nossa cota de trabalho com os impostos no dia 31 de maio agora, pela reportagem que eu vi. Então, até 31 de maio, se fosse possível isso, nós estaríamos trabalhando para pagar os impostos que, direta ou indiretamente, todos nós somos envolvidos ou assistidos. Então, o trabalho, ele é um impositivo da vida, e ele pode ser um trabalho que pode ser expiatório. Você precisa trabalhar para, com esse mecanismo de trabalho, de esforço, fazer inclusive reparação de faltas, reparação de situações que anteriormente foram mal feitas ou deixaram de ser realizadas. Então, alguém que às vezes tem que trabalhar de uma forma muito intensa, talvez esteja com uma cota de reparação, de expiação no trabalho. O trabalho também é uma prova, porque ele é desafiador, para provar no dia a dia os nossos limites, a nossa disposição, a nossa vontade, a nossa determinação, o nosso compromisso. A gente sabe que muitas pessoas querem efetivamente um emprego, que querem para que ao final do mês tenham direito ao seu salário, aos seus rendimentos, que vai lhe permitir atender aos gozos e às necessidades que a vida moderna nos oferece. Mas nem todos querem o trabalho, quer dizer, o esforço do suor, do dia a dia, do empenho, do pensamento, da atividade. Então o trabalho se caracteriza como provação, porque em determinados momentos a pessoa diz, hoje eu não gostaria de sair da cama, hoje é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Então ele acaba sendo uma provação para nós. Mas por outro lado, também o trabalho é uma missão, porque oportuniza o homem usar os seus talentos, usar a sua inteligência, usar as suas habilidades, a sua força física, para transformar o mundo e, de alguma forma, dignificar a sua existência.
O ditado popular diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Demonstra que se nós não trabalhamos, não damos a nossa cota de contribuição, aonde nós formos chamados e aonde nós estivermos atentos, verificando o que podemos fazer, nós entramos em dissintonia com a lei de Deus e isso nos torna, então, com certeza, com conflitos, com dificuldades que podem se expressar desde os relacionamentos até mesmo a estrutura mental e a estrutura orgânica. No livro Sendo as Luminosas, no capítulo 10, na página 67, Joana de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo, diz que os mecanismos da evolução utilizam-se do trabalho como meio de disciplinar a vontade, de domar os instintos, desenvolver a razão e sublimar os sentimentos. Tá? Por isso, Kardec pergunta na questão 675, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E a resposta diz que não. O espírito trabalha assim como o corpo. Então, toda ocupação útil é trabalho. Quer dizer, a gente tem que perceber que quando eu estou fazendo algo que é útil, é essa a definição dos espíritos, eu estou fazendo um trabalho. Se eu estou estudando, eu estou trabalhando. Se eu estou fazendo qualquer tarefa que engrandeça de alguma forma a minha alma, que é algo útil, isto é um trabalho para nós. Não somente a caracterização de um cumprimento de um dever. E na questão 676, Kardec pergunta por que o trabalho é imposto ao homem? Por que nós precisamos trabalhar? E a resposta também é interessante e muito didática. A resposta é a seguinte, é uma consequência da natureza corpórea. É, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. E quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre estou pensando se não posso fazer melhor, se eu não posso maximizar, se eu não posso ter resultados melhores daquela forma. E essa é exatamente essa engenhosidade, essa inteligência prática que permite a evolução, que permitiu que o conhecimento humano fosse se transformando e cada vez mais tudo se transformasse de uma forma diferente e tivesse mecanismos e meios melhores de se realizar. Há muitos anos, nós, para arar a terra, precisávamos de um animal de tração, de um arado forjado com madeira, com uma lâmina de ferro, e com um esforço muito grande para ir sulcando a terra uma linha por linha. Imagine a dificuldade que era para se fazer. Hoje temos máquinas modernas que em poucas horas conseguem preparar um campo para semear. E com isso, o que se ganhou? Se ganhou na produção de alimentos, se ganhou na efetividade, se ganhou nessa possibilidade de evolução, de conforto e de atendimento a essa população que aumenta. Continua a resposta dos espíritos. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao defísico franzino, Deus concedeu a inteligência para compensá-lo, mas há sempre trabalho. O Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 4, livro muito interessante, com lições realmente maravilhosas, ele nos ensina que em todos os recantos da vida nós observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. A maioria se revolta contra o gênero da sua tarefa, do trabalho que tem que realizar. Por exemplo, cita Emmanuel, os que varrem as ruas gostariam de ser comerciantes. Os trabalhadores do campo gostariam de estar na cidade. O problema, contudo, diz o Emmanuel, não é a natureza da tarefa, mas principalmente o entendimento da oportunidade que a gente está recebendo para fazer algo útil. De modo geral, as queixas, nesse sentido, diz Emmanuel, são filhas da preguiça inconsciente. Para que saibamos, então, honrar os nossos esforços, Jesus referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, também, através do Edivaldo, diz que o trabalho é lei da natureza mediante o qual
O homem forja o seu próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio da satisfação das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. O trabalho honesto, então, proporciona 3 realizações que todas as pessoas buscam e que se encontram no livro As Leis Morais, de autoria de Rodolfo Caligares. O trabalho fortalece o sentimento de dignidade pessoal. Quem trabalha se sente valorizado, se sente útil. A própria situação de ter a capacidade de trabalhar é fundamental. A Organização Mundial da Saúde diz que uma das características para que o homem possa encontrar a felicidade é ele ter capacidade de trabalho. Por quê? Porque dignifica a pessoa. Dignifica. Segundo, ele torna a pessoa respeitada na comunidade em que vive. Alguém que trabalha, que é laborioso, que cumpre uma determinada jornada, que presta um serviço, que se ocupa utilmente, ele é bem valorizado pelo grupo, pela sociedade. Pelo contrário, alguém que não faz nada, que não se ocupa e que, de certa forma, acaba tendo as possibilidades físicas e intelectuais para tal, acaba só se beneficiando do esforço dos outros, com certeza não é bem visto. Com certeza se torna um peso desnecessário para os outros. Lógico que, se alguém não tem a capacidade física e intelectual para trabalhar, a sociedade como um todo deve ajudar. E as comunidades, o mundo, a história demonstram exemplos e esforços nesse sentido para que se crie uma rede de proteção para aquele que não consegue ou já não tem mais forças físicas para trabalhar. E por terceiro, quando bem realizado, o trabalho ele contribui para a sensação de segurança. Se eu faço um bom trabalho hoje, a gente vai ter trabalho amanhã. E se eu trabalho, com o esforço do meu trabalho, eu vou ter meu sustento. Eu não preciso me preocupar. É muito comum, né? Quando a gente contrata alguém para fazer um trabalho, a gente diz assim, ó, faça bem feito. Você sabe que o teu trabalho vai ser a tua melhor recomendação. Alguém que trabalha em qualquer ramo sabe que realmente a qualidade daquilo que ele faz é que fala por ele. Fala do resultado do seu esforço. E isso exatamente lhe dá segurança perante a vida, perante o amanhã, perante o futuro. Quando nós analisamos o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos encontrar a palavra trabalho 152 vezes. No Evangelho de João, no capítulo 5, nos versículos de 1 até 17, nós encontramos uma passagem que é inesquecível, em que Jesus, curando o paralítico no tanque de Betesda, disse-nos, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho, demonstrando assim a alta significação deste procedimento do trabalho. Não poucas vezes, né, Jesus, como nesse caso, estimulou os obsessos ao trabalho. Eles reagiam justificando-se incapazes de realizar alguma coisa útil, ao que ele lhes refutava, informando que sempre se pode fazer alguma coisa, por mínima que seja, quando se tem interesse. Ninguém é incapaz de fazer algo útil. Nós podemos fazer. Há tantas boas e pequenas situações que a gente pode fazer, e com, inclusive, grau de importância muito significativo. E insistindo, Jesus conseguia auxiliá-los a sair da inércia, da autocompaixão, da frustração existencial ou da revolta neles instalada pela ação corrosiva da obsessão. Quando a mente se desvincula de atividades enriquecedoras de um trabalho, o drama da obsessão se torna mais grave, porque a insistente ideia transmitida pelo espírito obsessor, ela é acolhida pelo enfermo, que está com a casa vazia. E assim ele passa um diálogo interno desestruturador do comportamento da pessoa. Quanto mais a pessoa se recolhe para o seu interior, vivenciando esta conversação infeliz, mais poderosa vai se tornar a indução do agente perseguidor. Por isso, o trabalho é um recurso
muito valioso para que a gente possa não só passar o tempo, mas ocupar o nosso tempo, os nossos dias, nossa hora. Sobretudo, se nós fizermos uma ocupação útil que dignifica, nós não podemos esquecer. O trabalho, dessa forma, ele afasta de nós 3 grandes males. O tédio, que é a ociosidade. Quem tem uma rotina de trabalho, ele tem normalmente essa experiência, né? Por exemplo, fica um período, um feriado, férias. Os primeiros momentos é bom, um certo descanso, mas passa alguns dias e a pessoa já sente diferente. Já sente diferente. E tem que até ter um certo cuidado, porque como eu disse uma pessoa esses dias, que queria logo voltar às lides do trabalho, ela diz assim, o corpo não pode desacostumar do trabalho. Porque se a gente para muito tempo, fica preguiçoso. E realmente, qualquer engrenagem normal, ela tem que ser trabalhada. O trabalho, ele ajuda a gente não enferrujar a alma. E o trabalho com alegria, com motivação, faz com que a alma alegre permita que o corpo não enferruje. Ele também nos isenta ou nos afasta do vício. Quando a gente não tem um trabalho, a gente acaba se ocupando de atitudes que não são úteis, que não são dignas. E atitudes que não são úteis, não são dignas, normalmente são atitudes viciosas. É, às vezes, a porta larga que Jesus nos falava para a gente evitar. Da facilidade, do tédio, do ócio. Né? E, às vezes, de ocupações que simplesmente visam passar, matar o tempo, preencher o tempo, mas que deixam um vazio existencial ao longo do tempo, um vazio na alma muito grande, porque não dignifica-nos. Não dignifica-nos. Importante, talvez até interessante, em um determinado momento, ter um momento de lazer, né? Mas se eu só fizer isso, talvez a gente tenha que pensar. E também o trabalho nos afasta da necessidade. Porque se eu trabalho, qualquer esforço que eu fizer, eu vou mobilizar energias, eu vou canalizar forças, eu vou me estruturar para receber, de alguma forma, uma retribuição, uma paga, que me permita estruturar a minha vida com dignidade. Então, quando o indivíduo se envolve com qualquer tipo de trabalho ou responsabilidade edificante, ele se concentra na sua execução. O trabalho, para ser bem realizado, exige um esforço, exige atenção. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Isso me ocupa as minhas atenções físicas, mentais. Dessa forma, a gente mantém atento àqueles objetivos que eu estou delineando para fazer bem feito o trabalho. Naturalmente, quando a gente é estimulado por essa ação mental saudável, os nossos neurônios produzem enzimas que são carregadas de energia, que à semelhança de fótons, que são estruturas especializadas, eles produzem uma harmonia vibratória nos nossos neurotransmissores, proporcionando o quê? Reequilíbrio, ou mantendo o equilíbrio para aqueles que já estão em equilíbrio. Então, ao lado de todos os tratamentos especializados para a cura das distonias mentais, da depressão, por exemplo, ou qualquer outro distúrbio do comportamento, o trabalho sempre desempenha um papel terapêutico fundamental. Em qualquer local terapêutico, é importante que a pessoa tenha uma laborterapia, ocupar-se. Tá? Enquanto a mente do enfermo se encontrar direcionado para um objetivo saudável, desvinculando-se de ideias que lhe levem à desestruturação ou à depressão, a qualquer tipo de perturbação, ela irá regularizando gradativamente essa distonia e provocando uma reação positiva na estrutura cerebral. Então, face a essa imposição, a essa força dos pensamentos bem direcionados, que agindo sobre os neurônios, favorece que as sinapses trabalhem num ritmo equilibrado. O mesmo resultado acontece quando nós entramos num processo de oração, de prece, de sintonia com o alto. Como, porém,
quando a pessoa está no momento de perturbação, de desequilíbrio, quando ela está fragilizada com as suas estruturas emocionais, raras dessas pessoas, nesse momento, conseguem ficar mais tempo concentrado, por exemplo, numa prece, consegue fazer uma meditação, ou consegue fazer uma leitura elevada. Diante de um assédio, de um processo obsessivo, é normal a pessoa rejeitar e se afastar. Veja uma dificuldade que a gente tem de trazer alguém que está perturbado, desequilibrado, para vir escutar uma palestra espírita. Ele não quer. Primeiro, por ação do obsessor, que não quer que ele perca o controle de sintonia cérebro, mente a mente, melhor dizendo. Outra é que a pessoa não consegue concatenar uma ideia produtiva e está imantada nas ideias negativas e envolvidas concordando com ela. Então, eles entram dessa forma em divagações pessimistas, né? Já quando se consegue carrear os esforços para o trabalho, em razão desse esforço físico que exige o esforço mental para desempenhar, há uma resposta direta e imediata. Assim, meus caros irmãos, como o trabalho é imprescindível para o desenvolvimento da inteligência, para a evolução das pessoas, da mesma forma, também é momentos de repouso que temos que ter, sim. O repouso também está dentro das leis da natureza. Hoje, mais do que nunca, isso é importante. Por quê? Porque a nossa vida moderna, a vida urbana especialmente, se caracteriza por uma agitação contínua, sendo então despendido um grande gasto de energias físicas, mentais, às vezes até excessivamente. Então, o lazer não significa falta de atividade, mas, sobretudo, uma mudança física, emocional e intelectual, de atitude de trabalho. Podemos continuar, de certa forma, trabalhando, mas mudando o foco com outra ocupação útil para descansar um pouco daquele foco ou daquele esforço físico. O lazer é necessário para facilitar o relaxamento das tensões, para possibilitar a reflexão e para a programação, inclusive, de novas atividades. Às vezes eu preciso parar um pouco, pensar, para fazer uma avaliação e para, quem sabe, conseguir programar novas atividades ou programar as novas frentes ou a continuidade das atividades que nós estamos realizando, para ampliar os nossos horizontes, para usarmos um pouco mais, para enxergarmos além do véu. Então tem o homem, portanto, que conhecer a si mesmo. Deve colocar todo o seu esforço no trabalho digno e edificante, em prol de si próprio e do seu semelhante. Para isso, ele deve se utilizar de todos os recursos orgânicos que dispõe, dos recursos materiais e intelectuais, que nos foram colocados como talentos. Não nos esqueçamos, por fim, que Deus nos ajuda, na medida em que nos esforçamos na busca do que nós precisamos. Tudo, mas tudo mesmo, vai concorrer em nosso favor se nós trabalharmos com afinco, com humildade, com fé e confiança. Não nos esqueçamos de que não há milagres, não há grandes mudanças, as grandes obras, as grandes conquistas, as grandes transformações e as vitórias, todas elas são frutos unicamente do trabalho digno. Joana de Ângeles nos brinda no livro As Leis Morais da Vida, que é muito bom, com o capítulo 7, onde ela fala sobre a bênção do trabalho e nos sugere o seguinte: sob pretexto algum te permitas a hora vazia. O momento perigoso para o cristão, ao cristão decidido, é o do ócio. Não é o momento do sofrimento, nem o da luta áspera. Porque na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa, pelo contrário, fulguram a luz da oração e a chama da fé. Maledicências e intrigas, vaidade e presunções, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietações e medo,
pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o Espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Não nos esqueçamos que felizes são todos aqueles que podem trabalhar e o fazem com alegria, encontrando no seu desempenho prazer e encorajamento para continuar a existência. Vivemos uma época especial da humanidade, em que podemos escolher, em que podemos nos preparar para fazer muitas coisas, em que podemos encontrar os recursos necessários para nos capacitar, para nos habilitar em grandes empreendimentos, se assim desejarmos. Jesus nos convidou: brilhe a vossa luz. Podemos fazer muito, podemos fazer mais, mas, sobretudo, só faremos algo digno com o trabalho perseverante, consciente, determinado. Com o trabalho sem escolher a sua importância, mas aquele trabalho necessário que está à nossa frente, que nos convida, que nos chama, ou que nós nos vinculamos a ele como uma missão, como uma prova, mas sobretudo como uma oportunidade para valorizar as nossas horas, os nossos talentos, para dignificar a nossa vida. Que os benfeitores amigos nos envolvam, nos deem o ânimo, nos deem a coragem para trabalhar, como Jesus trabalhou e como o Pai até hoje trabalha. Muito obrigado pela atenção.